bem? Então, Novembro Azul está aí e além do tema principal, que é o câncer de próstata, a prevenção do câncer de próstata, a importância de se fazer o rastreamento, os exames de rotina, é um mês também que o foco está na saúde do homem. Então, a gente tem que também, eu sempre gosto de expor isso para o paciente, que também o homem, a saúde masculina não se resume à saúde prostática. Várias outras questões precisam ser avaliadas numa avaliação, numa consulta de rotina aí do homem. Hoje o que a gente vai falar é sobre um item, um tratamento que a partir de uma certa faixa etária pode trazer muitos benefícios na vida do homem, que é a reposição hormonal ou a terapia de reposição de testosterona. Por meio do endereço www.clinicalongevitar.com.br, você tem acesso ao nosso site, além de textos informativos com diversos temas em urologia. Lá dispomos também o link tanto para agendamento online quanto via WhatsApp da clínica. Por lá, também você pode acessar nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, onde diariamente colocamos conteúdo relacionado à urologia. Aproveite e compartilhe! Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista. Então hoje vamos falar um pouquinho a respeito da reposição hormonal, como que ela pode ser feita, tá bom? Então, antes disso, é esperado que com o passar da idade, alguns pacientes, na verdade a grande maioria dos pacientes, sofram um declínio lento e gradativo dos seus níveis hormonais. E isso é mais notório, e geralmente cursa com sintomas após uma certa idade, aí os 40, 50 anos, que muitos denominam como sendo o período aí da andropausa, e que a nomenclatura que nós urologistas usamos é o DAEM, o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. E aí alguns sintomas podem aparecer, que podem envolver tanto a esfera sexual quanto realmente o impacto da qualidade de vida no dia a dia do homem ali. Sintomas como perda de qualidade de ereção, o paciente deixa de conseguir sustentar, muitas vezes vai trocar de posição, a ereção não fica com a mesma qualidade, perda às vezes do interesse em ter relação, o paciente já não tem mais aquela iniciativa em procurar a parceira, perda da qualidade do sono, um cansaço mais fácil, perda da velocidade de raciocínio, a capacidade laborativa ali, o desempenho no trabalho parece que deu uma caída, tendência a aumentar, principalmente gordura na região abdominal, então uma dificuldade de perda de peso. Às vezes tem alguns pacientes nessa faixa etária que até estão acompanhando com o nutricionista e a coisa está mais morosa, está mais difícil de acontecer, os resultados estão mais demorados, vamos dizer assim, tá? Então esses são alguns dos sintomas que esses pacientes nos contam. É claro que são todos, como vocês viram, sintomas bem inespecíficos, tá? Ou seja, não são várias outras comorbidades ou doenças podem também cursar com esse tipo de sintoma, por isso que é importante a avaliação, mas dentre elas a queda dos níveis de testosterona pode explicá-los. Então, e aí, frente a isso, e a gente entendendo o contexto de um paciente, que é um paciente já com prole constituída, muitas vezes já vasectomizado, ou seja, ter filhos já não é mais um desejo, não é uma intenção, então a gente expõe para ele as opções de reposição hormonal, de se fazer a terapia de reposição de testosterona, tá certo? E aí, quais são essas formas? Uma delas, e das mais antigas, é a forma injetável, ou seja, a períodos regulares esse paciente é submetido a uma injeção, a testosterona é aplicada por via intramuscular, e aí, baseado em qual tipo de droga escolhida, esse intervalo vai ser menor ou maior, E aí também, a depender da droga, tem algumas particularidades, com relação às oscilações que os níveis de testosterona podem ter na circulação, e enfim, custo também pode
impactar na escolha, tá? Então, a forma injetável é uma delas. Ela traz algumas vantagens, o fato do paciente não precisar diariamente ter que lembrar de tomar. Quando se opta por essa opção de injeções um pouco mais espaçadas, né, que tem uma opção no mercado para se aplicar a cada 2, 3 meses, então essa comodidade também de não ter que se preocupar com isso, tá? Mas também tem as desvantagens, né? Se houver qualquer efeito colateral ou alguma alteração em exames, a gente tem que esperar essa droga ser depurada do organismo para então aquilo se resolver, ou a gente tem que tomar condutas mais ativas se houver algum tipo de complicação. Outra maneira é a via transdérmica, né? Ou seja, nada mais é do que a aplicação de um gel contendo o hormônio. Esse gel então ele vai ser absorvido pela pele e então adentrar a circulação sanguínea e fazer o efeito que precisa fazer. Acredita-se que essa seja a forma talvez que mais se assemelha à nossa produção natural, uma vez que a produção natural de testosterona ela ocorre em picos diários, né? Então picos diários e geralmente na região ali no final da madrugada, começo da manhã, tá? Então essa é o momento que a gente costuma orientar a aplicação, né? Então tem como vantagem o fato de o paciente, se tiver algum efeito colateral, alguma coisa assim, basta ele não passar mais no dia seguinte, tá? Mas requer uma certa disciplina. Diariamente esse paciente precisa aplicar, né, nas regiões ali que são orientadas, geralmente regiões de pouco pelo e pouco tecido gorduroso, tecido adiposo. Tem que esperar às vezes 2 horas para ou se banhar ou entrar numa piscina, enfim, porque senão ele pode perder aquele gel aplicado. Tem que se atentar à lavagem das mãos assim que aplicar, para não sair passando hormônio para outras pessoas. E tem alguns pacientes e também tem questões relacionadas à formulação do medicamento, em que a absorção ela não é tão boa, enfim, aí existe uma dificuldade maior às vezes de se atingir níveis adequados, tá? Mas é claro que são fatores aí, vamos dizer, contornáveis, tá? Então essa é uma outra forma, a transdérmica, né, com o uso de géis, tá? E uma outra maneira que também pode ser utilizada, mas em casos selecionados, tá? Por às vezes dar um tempo maior de exposição à testosterona, né? São os implantes hormonais, que geralmente são colocados na região subcutânea, tá? Por um procedimento ambulatorial, um procedimento simples, e que vão liberar aí essa testosterona na circulação, né, de forma lenta, né, e duradoura, né? Geralmente a cada 6 meses, podem ser trocados até eventualmente mais tempo, depende de qual foi utilizado, tá? Então é uma outra maneira que tem aumentado bastante aí a procura, que também é possível de se fazer a reposição de testosterona, mas como eu disse, por se tratar de um procedimento mais invasivo, em muitos casos a gente deixa para um paciente que já iniciou, pelo menos na minha prática, esse é o raciocínio que eu adoto, né? A gente deixa para pacientes que já estão aí habituados a alguma via de administração, a gente atingiu níveis estáveis, e aí esse paciente então por comodidade parte para essa outra via de administração. E aí muitos me perguntam, né, nossa, mas não tem nenhuma medicação por via oral, né, muito mais fácil, mais prático, né? E infelizmente não, né? A terapia de reposição de testosterona, a gente não está falando aqui de outras medicações sintéticas que podem ter um efeito da testosterona, um efeito do DHT, que é um metabólito derivado da testosterona, mas a testosterona em si não tem nenhuma formulação segura para ser dada por via oral, né? A maioria delas tem algum risco de dano, principalmente ao fígado, né? Então, para uma terapia de reposição, principalmente nesse cenário do paciente que muito provavelmente vai precisar fazer isso aí de forma contínua, não existe, tá certo? Essas são as formas que a gente expõe para o paciente, né, quando a gente tem o diagnóstico então de DAEM, né, ou de um hipogonadismo nessa faixa etária aí mais avançada. Então, a injetável, e aí a gente vai conversar sobre os prós e contras de cada tipo de
de droga que existe no mercado, a transdérmica, né, com o uso de gel, tá? E o implante, tá certo? Então, espero que tenham gostado aí do conteúdo. Importante procurar aí o seu urologista caso você esteja tendo algum desses sintomas, né? É claro que, como eu falei no começo, esses sintomas podem ser derivados de outras condições, então muitas vezes o paciente tem essas queixas, a gente realiza os exames e a testosterona está em níveis bons, em níveis adequados, tá? Então isso precisa ser muito bem avaliado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, nos seguir nas demais redes sociais, Facebook, Instagram. A gente costuma ter uma atividade diária lá, enfim, né, no nosso dia a dia cirúrgico e tudo mais, então é bem bacana a interação que a gente tem por lá também, tá certo? Então um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!